Olá, turma, começando um pouquinho antes das 5, 3 minutinhos. Vamos atualizando as páginas. Sejam bem-vindos, quem estiver aí já se conectando. Vamos atualizar a nossa página aqui, compartilhar com os nossos grupos. Já entrando no nosso assunto. Vamos ver quem está entrando. Olha, a Adriana entrou. Oi, Adri. Assistindo. Estou atualizando aqui já para a gente começar o nosso assunto. Hoje a gente vai falar de fogo divino, oráculo, magia. Hoje o nosso assunto é bem interessante. E para quem já atua com magia vai ser mais interessante ainda. Porque a gente vai falar da relação do fogo divino com o oráculo e com as nossas ações, né? Mentalização, tudo aquilo que a gente consegue identificar através do fogo, através das velas, e como a gente pode utilizar as velas e o fogo divino como um oráculo. Tá aqui atualizando. Eu fiz o meu roteirinho para não me perder, senão eu começo a falar e a gente se perde no conteúdo. Então, já entramos aqui na live. Lembrando que a gente vai estar fazendo o projeto verão, então nós vamos falar aí de todo janeiro e fevereiro, todas as segundas-feiras, às 17 horas, um assunto diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre fogo divino, oráculo e magia, como essas coisas se interligam. Vamos ver se aí no finalzinho eu consigo passar algumas dicas e até para vocês começarem a usar em casa. A gente não consegue expor todo o conteúdo na live, mas a gente consegue já entender como funciona para a gente aprender, né? Aprender a abrir um oráculo a partir da vela, como direcionar o nosso olhar, a nossa energia, a intenção para identificar aspectos, situações específicas a partir da queima da vela, a partir do fogo, do formato que a parafina forma depois da queima da vela ou enquanto a vela está queimando. A gente tem como identificar as energias que envolvem o nosso pedido ou a situação específica ou uma pessoa específica que a gente direciona para dentro daquele oráculo a partir da vela que a gente acende, tá? Então vamos ver aqui. Compartilha quem já está vendo para que todos os colegas, amigos, conhecidos também possam assistir. Tá abrindo aqui. Então vamos lá. Eu tô acompanhando aqui no meu notebook. Se tiver alguma pergunta, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu vou falando, já coloquem aí para que eu possa ir direcionando e respondendo. Às vezes dá um tempinho de delay entre a pergunta que vocês fazem e o meu vídeo aqui, mas não tem problema. Assim que eu enxergar aqui, a gente dá um pausezinho e já responde. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma pauta para a gente ir conversando para eu não me perder. Quem já me conhece sabe que eu gosto de falar e se deixar por mim o nosso assunto, a gente entra à noite. E nas lives não é esse o objetivo de prender ninguém, né? Então vamos lá. Fogo divino. Tá abrindo aqui, já tem gente entrando. Quem mais tá aí além da Adri? Eu só consigo ver a quantidade, não consigo ver quem tá assistindo. Dá um oizinho aí pra eu saber que vocês estão aí. Diz assim, Cris, eu tô aqui. Pra eu saber quem é que tá entrando aí. Quem é que já está assistindo. Até daqui um pouquinho começa a aparecer. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de fogo, energia ígnea, né? A primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é o que o fogo significa para nós como elemento físico na Terra e a função energética que ele tem nesse nosso espaço
físico e em todas as contrapartes astrais, espirituais desse nosso físico, né? Nós sabemos que existem planos e dimensões energéticas paralelas a essa nossa estrutura física, e que os nossos corpos e que a nossa realidade física, ela coexiste com essas contrapartes energéticas, né? Então, toda vez que a gente ativa o elemento fogo, não é somente fogo que entra em ação nos nossos campos físicos e energéticos, porque no nosso campo físico não existe fogo sem existir ar. Então, a gente já começa partindo desse entendimento de que onde há fogo, há o elemento também eólico. Olha a Adriana Bauer, a Maria Celina, a Rita, beijo meninas. Então, onde tem fogo, elemento ígneo, eu também tenho o elemento eólico, o ar, porque o ar alimenta o fogo para que ele exista na matéria. Se a gente vai entender a energia ígnea como a energia representante da justiça divina, então a justiça divina é aquela que age através do fogo. Um exemplo disso, e muito bonito, nós temos, se a gente estuda a Bíblia, né? A gente pega lá a escritura, onde na Bíblia tem... olha, a Cris entrou, seja bem-vinda, Cris. Lá na Bíblia a gente tem a passagem de Sodoma e Gomorra, que é uma das passagens mais interessantes quando a gente vai estudar essa energia ígnea. Então, quando o fogo divino atua naquelas cidades que energeticamente já estavam contaminadas por toda a falta de ética e moral lá acabada daquele povo que vivia naquelas cidades. E então aquelas pessoas, as famílias, as pessoas que não estavam contaminadas, né, com aquele peso energético, aquela baixa densidade, elas recebem avisos para deixarem a cidade, para não olharem para trás. Então vá e não olhe o que está acontecendo lá atrás, porque aquela energia negativa, de baixo padrão, ela não te pertence, você não precisa estar dentro dela. Então vá, saia, e nós vamos limpar aqui. Esse nós é o plano espiritual, o plano divino, tá? Então a espiritualidade se arma para entrar naqueles espaços, e ali se transfigurou para um espaço físico mesmo, não foi só um fogo astral, foi na vida física, na cidade, nas casas, enfim. Qual era o objetivo? Consumir todos os padrões negativos que ali estavam e purificar os espíritos que estavam caídos naqueles sentidos de justiça divina, purificar todo aquele espaço físico, e junto com o espaço físico mesmo, terra, casas, aquele local, todas as suas contrapartes astrais. Então, o fogo purificador vem consumindo o negativo para que o novo agregado positivo, equilibrado, possa ser refeito naquele espaço, naquele local. Então, esse conceito de fogo divino, ele é um conceito que vai permear todo o nosso assunto de hoje e todo o trabalho que a gente faz com oráculo de velas e trabalho em geral com magia, que a gente usa fogo, seja religiosa, não religiosa, natural, independente do tipo de trabalho que a gente realize com o fogo. Quando a gente usa o conceito magístico e esse conceito de sagrado, é isso que o fogo tem por finalidade principal, consumir e purificar. E a gente entende, então, o fogo como a expressão da justiça divina. E se eu sei que o fogo, ele atua junto com o elemento eólico, o ar
esse elemento eólico, ele é a expressão da lei divina. E por isso que a gente costuma dizer que justiça divina sempre caminha junto com a lei. E ninguém escapa da lei e da justiça. O que a justiça entende que é necessário consumir e purificar, a lei vem e executa. E a gente vê essa relação. Não existe justiça ou não existe fogo se não existir ar. Se a lei não atuar, a justiça não se executa. Então, se não houver ar, o elemento eólico, para animar o fogo, a gente também não tem fogo. Tá? Então, essa relação é importante. Então, é claro, se a gente está acompanhando esse raciocínio, eu já entendi que se eu tenho alguma questão para limpar, o fogo é maravilhoso. E não é à toa que o fogo, a partir da vela, principalmente, que é a forma mais fácil da gente ter fogo em casa, né? Acender uma vela é mais fácil, é prático, é barato, é acessível pra gente. Então a gente acaba usando a vela como instrumento desse fogo. Se eu quero limpar, consumir negativo e purificar, são ações específicas do fogo. Então a gente já tem as primeiras pistas aí. Vamos ver o que está aparecendo aqui para mim. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que ainda não, né? Nosso tema, para quem está entrando agora, é fogo divino. Vamos colocar aqui, fogo divino, oráculo e magia. Ao vivo. Olha, tá indo. Acho que ninguém perguntou. Aqui não aparece nada para mim. Então, continuando. Sabemos disso. Quais são as formas que a gente acessa e que a gente usa esse fogo? A mais antiga, a mais tradicional, a mais comum é através da fogueira, né? E não é à toa que nos rituais de magia natural, a gente vê muito a fogueira como um eixo ali de ligação entre todos os rituais. Então, seja ritual de passagem de tempo, seja ritual de passagem de consciência, existe ali o elemento ígneo, né? Tradições nativas, tradições indígenas, tradições magísticas, de magia natural, enfim. A gente tem aí a fogueira presente em todas essas tradições. E um exemplo de fogueira que eu sempre gosto de falar é a fogueira de São João, né? Então, a igreja cristã incorpora na sua tradição, no seu calendário cristão, uma comemoração a partir de uma tradição dita na época pagã. Uma tradição pagã que incluía a fogueira nos seus rituais, né, de solstícios e equinócios, de comemorações, tanto de limpando tudo que precisaria ser limpo e também homenageando e purificando, seja purificando a nova época que chegaria, seja purificando um período de colheita, seja aquecendo e purificando um período que viria aí de inverno, então como símbolo de força para aquele período que viria, enfim. E aí esses rituais ditos pagãos, usando a fogueira, e muito dificilmente essas populações, né, essas culturas deixariam de usar a fogueira como referência. Então as culturas cristãs incorporaram essa tradição e surge então a fogueira de São João, né, a famosa fogueira lá no final do mês de junho, onde a gente tem toda a tradição da nossa cultura cristã ocidental de pular a fogueira, de acender a fogueira nas comemorações de São João. Enfim, a fogueira é o mais tradicional, mas a gente tem outros elementos ígneos, né? Um elemento que é uma mistura
perfeita de elemento ígneo, fogo, e eólico, ar, são os incensários, né? E os incensários estão presentes não só na tradição pagã, mas na maioria das tradições religiosas. Então, tradições religiosas islâmicas, tradições religiosas cristãs, tradições religiosas judaicas, tradições religiosas hinduístas, tradições religiosas de diversas partes do planeta, né? Enfim, esses incensários ou esses elementos de incenso, ou seja, a queima de um elemento vegetal com o fogo, e a gente tem aí o elemento vegetal, eólico, ígneo, produzindo uma fumaça purificadora. Então, é muito interessante isso. E existem também, a gente daqui a pouquinho vai começar a falar de oráculo propriamente dito, existem oráculos que leem a forma das fumaças desses incensários. É bem interessante, né? Para quem gosta aí de oráculo e quiser aprofundar e estudar mais, procurar esses conhecimentos. Tem pessoas ali, oraculistas, que leem a partir da queima de certos vegetais, se entra numa frequência específica e se tem acesso a informações a partir daquela fumaça. Pra gente, nós vamos usar vela, não? As velas, vela palito, tá? Vela de 7 dias. Então, nós vamos usar o elemento vela, que agrega pra gente um outro componente, que não é o vegetal, mas é o mineral. Então, as nossas velas hoje em dia, elas não são mais de sebo como eram antigamente, né? De gordura animal. Hoje nós temos velas de parafina. Parafina é um derivado de petróleo, tá? Então, essas velas que são derivadas de petróleo, são de parafina, elas trazem um elemento mineral para a composição dessa chama, né? Quando a gente queima o pavio da vela e a parafina da vela vai derretendo, a gente tem ali aquele padrão mineral agindo. E o que é interessante do padrão mineral? O nosso corpo físico, né? A gente sabe que a maior parte dele é água, é elemento aquático. E a segunda maior composição desse corpo que nós temos, físico, né? É o elemento mineral. Então, ninguém vive sem ferro, sem potássio, sem zinco, sem vitaminas e diversas, e que a gente vai numerando essas vitaminas, e elas são minerais que estão presentes na nossa circulação sanguínea, fazem a composição de fortalecimento das nossas células, da nossa pele, músculos. Então, dependendo do mineral que nos falta, a gente tem problemas de fraqueza muscular, né? Temos problemas para enxergar, problemas para falar. Então, uma pessoa que tem uma taxa de ferro muito baixa, a sua imunidade vai caindo, a hemoglobina cai, então tem problema de memória, de concentração, de equilíbrio, enfim. Então, nosso corpo ele é composto de minerais. Então, quando a gente usa esse elemento mineral da parafina, a gente está se conectando com uma frequência também específica, muito interessante do nosso corpo. Então, quando a gente vai abrir um oráculo, isso é interessante, porque a gente entrando no oráculo, o que eu quero? Eu quero me comunicar, eu quero criar um espaço de comunicação para uma situação, para saber algo de alguma pessoa, né, de algum estado. Então, a parafina vai ser legal para servir para isso, né? E aí a gente já consegue entrar no assunto do oráculo, né? Porque se eu já entendi o papel da parafina, eu já entendi o papel do fogo, e tem um elemento que também nos ajuda quando a gente usa vela para abrir um oráculo, que é a cor, a frequência da cor. Hoje os estudos da física, elas já entendem, já sabem que
nos estudos da cromoterapia, principalmente. A gente sabe que a cromoterapia, por exemplo, já é uma prática, digamos, terapêutica, aprovado pela Organização Mundial de Saúde, e desde 1976 já é utilizada em hospitais, em clínicas, e aqui no Brasil a gente também já no Sistema Único de Saúde, no SUS, também a gente já tem aberto a possibilidade de profissionais de cromoterapia atuarem. Por quê? Porque a física hoje já entende, a ciência já sabe que o padrão vibracional das cores atuam em frequências, né? Então a gente mede a frequência daquela cor. Então, quando a gente usa o verde, o vermelho, o amarelo, a gente está atuando numa frequência específica. E frequência é como se fosse onda de rádio mesmo. Cada estação de rádio tem a energia de comunicação caminhando numa frequência 92.5, 97.9, 104 e assim por diante. A frequência das cores é a mesma coisa. Então, quando eu ando numa frequência vermelha, eu tenho um tipo de padrão energético e vai atuar num sentido específico. Quando eu tenho a cor preta, eu estou atuando num outro padrão vibratório, ou seja, numa outra frequência. E aí eu também estou atingindo outras características ou outras informações ou outras ações com essa frequência. E a gente sabe que o nosso corpo, que também é feito de energias, e eu falo do corpo físico e todas as suas contrapartes astrais, esses corpos, eles também atuam em frequências específicas. O nosso corpo físico atua na frequência aqui do físico. E todos os corpos, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo vital, o corpo búdico, né? Todos eles atuam e vibram em frequências diferentes. Os nossos olhos físicos, eles têm a capacidade de enxergar o físico, e algumas pessoas vêm com uma abertura e uma percepção, um campo de percepção mais ampliado, e que também consegue enxergar ou ver frequências mais sutis de energia. Então, exemplo dos videntes, dos clarividentes, etc. Como é que a gente entende isso dentro da nossa estrutura do oráculo de velas? Se eu uso uma vela vermelha para atuar numa determinada pessoa ou para compreender determinadas ações, eu tenho que saber um pouquinho do que faz a vela vermelha. Eu vou pegar o exemplo dela. O vermelho, a frequência vermelha, ela é uma cor estimulante. Ela é estimuladora, então ela estimula tudo e todos onde toca. Então, por exemplo, pessoas que precisam ter a sua pressão aumentada. Então, aumenta a pressão, né? Eleva, estimula o fluxo sanguíneo. Então, por isso que a gente diz, olha, pessoas que têm pressão alta devem evitar andar todos os dias de roupa vermelha, para evitar o superestímulo a pressão aumentar, né? E assim por diante. Pessoas muito irritadas, muito nervosas, muito ansiosas, porque o vermelho, ele é excitante, ele é estimulante, né? Então, quando eu quero estimular alguém ou alguma situação, a vela vermelha é interessante, né? Quando eu quero fazer alguma ação em que eu preciso de estímulo, a vela vermelha, ó, é 10, é boa para a gente usar. E quando a gente vai usar em oráculo, eu posso usar o vermelho para compreender todas as situações que estão super estimuladas, porque vai atuar direto naquela frequência. Por exemplo, eu quero entender o que está acontecendo na minha casa, que todo mundo está brigando. Todo mundo briga com todo mundo. É uma situação de agressividade, de ímpeto,
de super estímulo, pessoas nervosas, uma implicando com a outra. E eu vou abrir um oráculo, por exemplo, para entender. E eu vou perguntar para o oráculo: tem alguma influência externa? O que está acontecendo? E me mostra. E eu posso usar uma vela vermelha para entender essa situação, porque ela vai direto na frequência que aquela situação está acontecendo. E esse é um exemplo. Então, quando a gente usa a vela, fica mais fácil para a gente trabalhar em oráculo com fogo, porque eu posso já direcionar para os padrões. E além de ter informações, eu também posso irradiar energias. E esse é o legal do oráculo de velas, porque ele não cumpre só a função de saber coisas, de diagnosticar coisas. Eu também posso trabalhar o oráculo de vela como a magia, junto com as situações, as pessoas, para resolver, para irradiar, para absorver energias em excesso. Vamos supor lá que eu acendi a minha, não vou nem usar vela de 7 dias, vamos supor que eu tenha acendido uma vela palito vermelha para fazer a identificação. E aí eu identifico através do meu oráculo, com a minha velinha, que existem seres espirituais influenciando a minha família e atrapalhando obsessores, espíritos vingativos, perseguidores espirituais, enfim, existe uma influência espiritual ali e por isso a briga, a discussão e tudo aquilo. Eu posso ir lá buscar a vela preta. Então, muita gente morre de medo de acender vela em casa. Imagina a vela preta, né? Coisa do mal. Mas vamos lá para a cromoterapia entender o padrão do preto. O padrão preto é absorvedor. Então, essa vela preta é excelente para absorver energias, recolher energias. Tá? Então, se eu já vi lá com a velinha vermelha, abrir um oráculo que existem seres nos atrapalhando, o que eu quero fazer? Pedir que esse fogo divino recolha, absorva esses seres e purifique esses seres. Porque eu não quero só que recolha e mande para qualquer lugar. Eu quero também oferecer uma possibilidade de tratamento para eles. E qual é a melhor possibilidade de tratamento? Que é a energia do fogo divino. Purificador por excelência, né? A gente volta lá naquele conceito inicial. Se as divindades trouxeram o fogo divino para curar cidades inteiras, né? Povos inteiros, por que não utilizar esse conhecimento a favor desses seres que podem estar prejudicando a gente ou a nossa família, enfim. Então, eu abro outro oráculo de velas com a função de ajudar a absorver, transmutar e encaminhar esses seres que estão ali atrapalhando. E com uma velinha preta, né? Porque a frequência do preto é absorver. Então vai ser mais rápido e mais fácil, mais efetivo, porque ele já atua na frequência direta da necessidade que a gente tem, tá? Enfim, tô dando spoiler aí, falando um pouquinho já de cromoterapia e das cores. Tem perguntinha aqui: sempre acender com fósforo utilizando o elemento madeira? Maria, não é preciso, tá? Quando a gente fala de oráculo de velas, a gente vai trabalhar com o elemento ígneo. Eu não preciso do elemento vegetal para ativar. Então, eu posso acender com isqueiro, eu posso acender com maçarico, não tem problema nenhum. A gente atinge o mesmo objetivo. Algumas tradições magísticas religiosas usam o fósforo para acender a vela, sabe por quê? Por causa do fósforo,
Então, aqueles elementos químicos que compõem o fósforo, eles têm conexão com os minerais também que nos compõem do nosso corpo. Então, quando a gente risca um fósforo, é como se a gente já estivesse se conectando com a energia pessoal de quem a gente está tratando, né? Ou nossa, ou de uma pessoa terceira, enfim. Não tanto pelo elemento madeira, que é o elemento vegetal, até porque o fósforo ele só vai servir para... a madeira ele só serve como um pedacinho, então, né? O que acende mesmo, que causa faísca, é aquele conteúdo rosadinho que a gente enxerga na pontinha da madeira. Tanto é que quando aquele conteúdo do fósforo, ele termina, a madeira dificilmente continua queimando. A maioria das vezes a queima até para, né? Enfim, mas não precisa, tá? Ser com fósforo. Posso usar maçarico? Pode, maçarico, isqueiro, para fins de oráculo de velas pode sim, sem problema nenhum. Para que serve um oráculo então? A gente já começou falando, né? E oráculos em geral, não só o oráculo de velas, né? Oráculos em geral, eles servem para facilitar a comunicação entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, ou entre o que é de conhecimento aberto e o que é de conhecimento velado ou que esteja oculto, por exemplo. Tem pessoas que vão chamar esse inconsciente de alma, de eu superior, de centelha divina, de mestres, guias, mentores, enfim, né? Dessa consciência ampla. Cada pessoa vai chamar de um jeito. Pra gente que é oraculista, não importa como a gente chama, importa a gente entender que o oráculo, ele é sempre um espaço que é consagrado a esta comunicação que é sagrada. Então, ter o entendimento que toda comunicação entre consciente e inconsciente é uma comunicação sagrada, principalmente quando a gente abre um oráculo para saber de pessoas e situações alheias a nós, ou que envolvem outras pessoas. Por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo lá no meu trabalho, porque está todo mundo brigando, o chefe está pegando no meu pé, as meus colegas não estão olhando mais para minha cara, elas saem para almoçar, não me convidam, ficam me olhando torto e eu não fiz nada, eu quero saber. Então eu estou entrando numa situação que tem energias de diferentes pessoas alheias a mim. Então eu estou entrando aí num espaço que é sagrado, da individualidade do outro, do ser divino do outro, para entender o que está acontecendo. Então eu tenho que ter bem claro para mim essa noção de oráculo como um espaço sagrado. Não é um espaço de bisbilhotice, não é um espaço de curiosidade, não é um espaço para fofoca. Então, não existe oráculo fofoqueiro, existe oráculo que deve ser nesse sentido de sagrado e não profano. Ah, Cris, mas eu já vi oraculista que não pensa assim. Infelizmente, tem ainda, mas não é o nosso caso. Mas vamos lá. Então, esses oráculos, quando a gente abre, eles vão atuar e vão se revelar ou revelam ou se comunicam conosco através de dois caminhos, né? De caminhos simbólicos ou de caminhos elementais. E geralmente os dois caminhos estão juntos, simbólicos e elementais. Por exemplo, oráculo do baralho cigano, né? Que é um dos oráculos que eu mais utilizo no dia a dia, também é um dos mais conhecidos aqui para a nossa sociedade. Então, baralho cigano, ele é um oráculo que usa o elemento baralho e a simbologia dos desenhos que vêm contidos no baralho, né? Então, eu tenho que entender do elemento cartas para saber
como dispor, como movimentar, como cruzar, e eu tenho que entender do elemento simbólico que está naquele baralho. Tá? Então, quando eu vou fazer um oráculo, a quiromancia, que é a leitura das linhas das mãos, eu tenho o elemento físico, mão, as linhas, o formato, e eu tenho o elemento simbólico, que é o que elas representam para cima, para baixo, para o lado, cortada, cruzada, né? Quando a gente faz o oráculo na cafeomancia, que é a borra do café, eu tenho também o elemento café, a borra, né, o pozinho que fica no final do café, e eu tenho o elemento simbólico para compreender as formações das imagens que ali mostram. Com o oráculo de velas não vai ser diferente. A gente tem o elemento vela, o elemento fogo, ígneo. Então, parafina, quando eu falo vela, é toda ela, né? Parafina, pavio, o fogo junto. Então eu tenho o elemento vela e eu tenho o elemento simbólico, que é a formação do fogo e a formação da vela, da parafina. Então eu também tenho acesso a esses elementos e a esses simbolismos do oráculo. Quando a gente vai fazer a leitura do oráculo de velas, então eu vou entender tanto de elemento quanto de simbologia. E a entender a simbologia é que é o pulo do gato para a gente no oráculo de velas, né? Se a gente entendeu que o padrão ígneo ele é capaz de entrar nas frequências diferentes do plano físico e de todos os planos astrais, né? E consumir tudo que tem de negativo dentro dessas frequências e purificar, né, irradiar energia de purificação, eu posso, através do oráculo de velas, entrar em qualquer padrão vibratório energético para captar informações de como está vibrando a energia naquela situação e mandar, emanar energia de limpeza e de purificação para aquela situação, ou para aquela pessoa, ou para aquele animalzinho de estimação, tá? Ou para aquele ambiente. Então eu posso trabalhar com esse sentido. Eu já entendi que o oráculo vai fazer isso por mim. E quando a gente entra lá na magia, o que é o conceito de magia? Eu vou ler uma frase para vocês que é o conceito de magia que eu uso para todos os graus de magia divina, de cursos que eu ministro. É um conceito do Rubens Saraceni, não é o único, né? Mas é o que sinteticamente representa para mim o que é magia, né? E ele cabe muito no sentido aqui do oráculo de velas, que é entender como é que a gente vai acessar uma informação e mandar uma energia para algum lugar a partir das velas. Então, magia é o ato de evocar poderes e mistérios divinos e colocá-los em ação, beneficiando a nós ou aos nossos semelhantes. Isso é o conceito de magia trazido lá no livro Magia das Velas do Rubens Saraceni, que fala de magia divina, que não é oráculo de velas, é uma outra estrutura que não tem por objetivo diagnosticar, não é oráculo, é tratamento a magia divina. Quando a gente entra no conhecimento do oráculo, no oráculo de velas, eu vou usar não só para tratamento, mas também para entendimento do que está acontecendo. E é claro, se você já usa a magia do fogo, por exemplo, que é um grau de magia divina, vai se deliciar nesse conteúdo de oráculo, porque a gente vai começar a entender qual é o padrão do fogo que está aparecendo ali, né? É uma delícia. Como é que a gente vai entendendo agora? Agora eu vou trocar o meu roteirinho, que eu já terminei, para a gente ir para a parte prática, né? Que é a gente
falar mesmo de como abrir, como fazer. Eu ministro o workshop de oráculo de velas e já aproveito para dizer agora semana que vem, então no domingo 19 de janeiro a gente vai ter uma turma das 8h30 da manhã às 2 da tarde, em que eu vou esmiuçar mais e vou falar sobre muitas coisas sobre oráculo, formato de vela, fogo, enfim. Mas tem algumas coisas que eu já vou trazer aqui para vocês usarem em casa, tá? Uma coisa que a gente estuda lá no workshop é entender a geometria sagrada. Olha, a Silvia entrou! Beijo, Silvia, seja bem-vinda. É entender a geometria sagrada aplicada no formato de vela. Então, eu tenho vela quadrada, redonda, cônica. Então, a vela cônica como a vela palito. Eu tenho vela de pingo, vela de chave, vela... Enfim, vários tipos de velas diferentes. Aquelas velas aspiraladas, enfim, vários. No workshop a gente tem tempo para falar de cada uma delas e qual é a energia que cada uma delas capta. Eu trouxe aqui pra gente um formato de vela que é a vela cônica, porque é a mais comum pra gente, a gente tem em casa. Todo mundo tem uma velinha branca palito em casa, nem que seja para estar preparado para aquele dia que falta luz, né? Então, tem uma velinha. E a outra vela que a gente mais usa é a vela de 7 dias, né? Geralmente, uma branquinha para quem acende vela de anjo da guarda, quem faz novena, enfim, sempre tem geralmente uma velinha de 7 dias. As duas são velas cônicas. Para que serve dentro do oráculo de velas a vela cônica? E ela também é uma das mais utilizadas por este motivo. Porque ela tem relação com o nosso eixo magnético. Esse sentido vertical que a gente acende a vela, ela tem uma representação simbólica do nosso eixo magnético. Então, elas são excelentes representantes de pessoas. Não é à toa que muitas pessoas, quando utilizam essas velas para fins de magia natural, elas costumam até escrever na vela. Então, eu escrevo o meu nome na vela e, dependendo do que eu quero, eu escrevo de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Tem aí, dependendo da situação. Então, se eu quero crescer, expandir, uma situação em que eu preciso desabrochar, eu escrevo o meu nome de baixo para cima. Se é alguma coisa que eu quero recolher, diminuir, parar, finalizar na minha vida, eu escrevo meu nome de cima para baixo. Por exemplo, um processo de enfermidade, tá? Uma situação negativa que eu esteja vivendo, eu vou colocar uma ação específica, vou dar um direcionamento para essa energia. E ela vai representar o meu eixo magnético. Então, elas são excelentes representantes de pessoas e seres, tá? Bem legal, tanto a palito quanto a de 7 dias, tá? Então, e essa é a que a gente vai usar hoje e eu vou ensinar para vocês. Vamos falar um pouquinho aí de cores. Vocês querem anotar? Se vocês já sabem, né? Nas minhas lives eu sempre ensino alguma coisinha. Então, vocês vão sempre, se tiverem canetinha, se tiverem papel, vocês sempre vão poder fazer uma anotaçãozinha. Vou passar aqui pelas cores para vocês terem um guia rápido, tá? Cor branca. Cor branca, ela vai ser utilizada para todo e qualquer tipo de situação. Cor branca é coringa, tá? Coringa. Então, pode ter sempre uma velinha branca, vocês vão usar para todo tipo de situação. A cor preta, utilizem a cor preta sempre que quiserem fazer, absorver, recolher, finalizar, parar situações, né? Então, já falei bastante do preto no início. A cor azul, aquela azul mais escura, que a gente chama de azul royal, né?
Toda vez em que vocês estiverem precisando de uma ajudinha da lei divina, usem o azul royal, aquele azul mais escuro, né? Não é o azul marinho, não é aquele bem escuro, é aquele escuro mais intermediário, tá? Preciso de uma ajudinha de proteção, de defesa, eu preciso do escudo da lei para me proteger, usem essa azul mais escurinha, tá? Azul clarinho, já que a gente está falando do azul, vamos falar, aquela vela azul clara, ela representa aí as energias aquáticas ou as energias que trabalham criatividade, que trabalham aspectos de generosidade, que trabalham energias de gerar coisas, criar, gerar. Então, eu preciso ter ideias, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Então, gerar caminhos, gerar possibilidades, gerar ideias. Então, eu trabalho, por exemplo, com arte e faço, né, artesanato, eu preciso criar coisas, eu preciso estar sempre criando, inovando peças diferentes. Então, o azulzinho claro é excelente para isso. O verde traz uma energia de cura, então todas as situações de cura que vocês quiserem abrir no oráculo, o verde é sempre uma boa pedida, né? Verde também para equilibrar, harmonizar situações, pessoas, né? Então, quando eu quero trazer aí uma energia de ajuste das coisas, né? Ajustes, e são curas, né? Mentais, emocionais, para fortalecer o campo mental de pensamentos, né? Quando eu preciso ter compreensão das coisas, ou se eu estou passando por períodos em que eu quero concentração, que eu quero foco, que eu quero direcionamento, o verde também é uma boa pedida. Amarelo, o amarelo serve para movimentar as situações, então é boa para situações de trabalho, de emprego, de abertura de caminhos, quando eu preciso agilizar, acelerar coisas, então preciso entender por que um apartamento não aluga, então o que eu preciso fazer para movimentar, para alugar, para que isso aconteça de uma vez. Eu posso abrir um oráculo com uma vela amarela para compreender e também para mandar energias de movimentação para essa situação. A cor de laranja, ela é a cor simbólica do fogo, né? Então, a chama do fogo consumidor. Então, a vela de cor laranja, ela é uma estimuladora um pouco mais leve que a vermelha. O laranja é um estimulador, um grau a menos que o vermelho, mas ela é uma estimuladora e consumidora de energias negativas. Não é à toa que o traje de alguns segmentos de monges é a cor laranja, que também significa a elevação espiritual. Então, no momento em que eu não tenho mais o negativo dentro de mim, em que o meu negativo foi todo consumido e eu fui purificada, ora, eu espiritualmente sou mais elevada. Então, o laranja, ele também é uma cor de purificação, de significado de pureza e purificação espiritual, tá? Cor de rosa. A cor rosa, junto com o verde, atua em cura no sentido emocional. Então, tudo que eu tenho para resolver no aspecto emocional, eu vou trabalhar sempre com o rosa. É excelente, é uma frequência específica emocional. É uma estimuladora, porque é um tom mais leve do vermelho, né? O rosa, ele é um gradiente mais leve de vermelho, então ainda é estimuladora e atua estimulando o quê? Nosso campo emocional.
Então, usem para isso. Marrom. Marrom é a cor do equilíbrio, é a cor da transparência, a cor da verdade, né? Violeta. Violeta é uma cor bonita. Violeta é a cor da evolução. E por ser a cor da evolução, é também a cor da consciência. Então, perdão, entrou alguma coisa na minha garganta. É a cor da consciência. Então, o violeta vai ser excelente para a gente usar em oráculos em que eu quero ter o entendimento de situações. Eu quero ter consciência das coisas que eu estou passando ou do que está acontecendo. Então, é uma cor também de cura, mas uma cura num sentido muito mais profundo que cura física. É a cura do espírito, é a cura na nossa linha do tempo. Então, o violeta vai ser uma cor boa para isso, tá? Então, temos as principais cores aí para vocês usarem. Eu falei que ia ter surpresa, né? Chegou a hora da surpresa. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ensinar vocês a ativarem o oráculo, fazendo passo a passo para vocês fazerem em casa. Pelo significado das cores, vocês já vão ter aí uma super dica, vai ajudar bastante, tá? Onde é que eu coloquei meu isqueiro? Tá aqui. Eu uso isqueiro sem problema nenhum. Então, a Celina aí me perguntou, né, se podia. O que eu uso é o isqueirinho, é o maçarico, tá? Vamos começar pelo suporte, né? Tem pessoas, e eu também utilizo forminha, né? Forminha de empadinha, quando eu acendo vela, para evitar tombar, evitar cair, evitar que escorra, derreta parafina, às vezes no móvel onde eu estou acendendo, ou no chão, enfim. Para fins de oráculo, às vezes essas forminhas não são tão interessantes. Por quê? Porque dependendo da situação em que a gente está lendo no oráculo, a parafina ela se espalha. Então, quando a parafina se espalhar, eu também tenho formas de leitura dessa parafina que se espalha. Então, quando eu vou fazer oráculo, eu prefiro pratinhos. Então, eu tenho, esse aqui é pequenininho, né? Quando eu tenho uma vela palito, uma vela pequena, eu posso usar. Mas se vocês em casa puderem usar até aquele prato maiorzinho, para fins de oráculo é melhor, porque aí vocês não colocam limite na parafina e fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo ali, tá? Embora a maioria da leitura que a gente faça é pela chama, mas a gente também tem formas de ler a parafina. O que eu costumo fazer? Normal, eu fixo a vela, o fundinho da vela no prato, fixando normalmente com o fogo, para evitar dela cair, dela tombar, enfim, um acidente. Lembrem que a gente está trabalhando com fogo, então não vão dizer que a Cris mandou botar fogo na casa depois, né? Então, muito cuidado para não colocar a vela acesa perto de tecido, cortina, toalhas, tapete, piso de madeira, nem pensar, sabe? Não coloque. Eu até falo para os meus alunos de magia, né? Quem está assistindo aí vai confirmar isso. Tem pessoas que usam compensado de madeira para proteger o piso. Gente, madeira e fogo, não, né? É perigoso. Então, primeiro cuidado que a gente toma é sempre com a segurança, tá? Segurança acima de tudo. Então, minha vela já tá fixa no pratinho. Se é um oráculo e se eu preciso entrar num espaço sagrado, eu preciso fazer a
conexão deste elemento. É um elemento. Até agora é só uma vela, gente. Até agora não representa o meu eixo magnético. Até agora isso aqui é simplesmente uma vela, tá? Então só vai se tornar símbolo de uma situação ou de uma pessoa no momento em que eu direcionar a minha energia mental a essa vela, porque até então é só vela. Então não se preocupem se eu vou acender de um jeito, se eu vou acender de outro, se eu vou colar a bundinha da vela lá, né, o pezinho dela, não importa, porque até agora é só vela. Se vocês quiserem, pode escrever o nome da pessoa na vela. Eu não costumo escrever, né? Eu nunca posso ter certeza do que está acontecendo com a pessoa, então eu prefiro não escrever. Eu prefiro escrever o nome da pessoa que eu estou consultando, ou da situação, ou o endereço, ou do animalzinho. Eu escrevo num pedaço de papel e coloco esse pedaço de papel embaixo do pratinho, até para evitar pegar fogo embaixo da vela. Eu coloco aquele papel escrito embaixo do pratinho e acendo a vela e faço a abertura do oráculo. A abertura do oráculo a gente faz, eu faço, né, com uma oração, e essa oração pedindo a Deus Pai, a Deus Mãe, a Divina Mãe Oroiná, a Divina Mãe do Fogo, né, a Divina Mãe Kali, a Mãe, a Deusa do Fogo Divino, ao Divino Agni Sagrado, o Pai do Fogo Divino. Então a gente traz e pede a essas divindades ígneas para que nos amparem, nos fortaleçam, nos protejam, pedindo que essa proteção venha para esse momento. E peçam sempre, eu sempre gosto de lembrar isso, né? Para nossa proteção, quando a gente abre qualquer tipo de oráculo, peçam proteção para vocês no espaço físico e em todas as contrapartes espirituais desse espaço físico, tá? Porque existem seres espirituais que às vezes não são nem perseguidores nossos, mas só pelo fato da gente estar querendo se ajudar, evoluir e ajudar outras pessoas, esses seres já vem correndo atrás da gente e vai dizer: não, eu não vou te deixar, vou te atrapalhar, nem que seja só por diversão lá daquele lado negativo. Então, em qualquer tipo de oráculo que você abra, sempre peça às divindades, às forças espirituais que estão com vocês para proteger o seu lado físico, seu ambiente e todas as suas contrapartes astrais, para que você esteja oculto. Eu uso esses termos, para que eu esteja oculta de todos os olhares e de todos os seres que não tenham por objetivo a minha evolução, o meu crescimento e a evolução e o crescimento de todas aquelas pessoas para quem eu vou trabalhar naquele momento, tá? Então, já acesa a vela, eu estou fazendo a minha oração. Então, primeiro eu chamo Deus, e para mim Deus é sempre pai e mãe, né? Eu não vejo Deus numa figura apenas masculina, mas é o princípio de tudo. Então, e na manifestação divina da nossa vida é sempre dual, existe polaridade, né, a nossa construção, enfim. Então, sempre chamo Deus Pai, Deus a Mãe, sempre. Todos os guardiões e todos as divindades ígneas, a gente chama da Mãe Kali, da Mãe Oroiná, do Pai Agni Sagrado, e a gente chama essas divindades ígneas pedindo que, para quem é umbandista, né, do Pai Xangô, a gente pode chamar também, que é o pai da energia ígnea, né,
Então a gente chama para proteger e para nos proteger nesse oráculo divino e sagrado. E aí vocês já começam a falar o nome da pessoa ou a situação. Então eu abro esse oráculo de velas para fulano de tal e eu quero que este oráculo, essa vela ou essas velas digam, me respondam, tragam a informação do que está acontecendo ou quais as energias que envolvem. Ou seja, é o momento de vocês fazerem a pergunta diretamente. Quanto mais específica for a pergunta, mais fácil vai ser a leitura. Porque diferente das cartas ou de outros oráculos, aqui o nosso elemento é o fogo que vai estar aceso. Então, dependendo de como a chama se comporta, eu vou entender o que está acontecendo. Então, é importante que a pergunta seja direta. Ou que a gente pergunte quais são as energias que estão envolvendo essa pessoa, ou quais são as energias que estão envolvendo essa situação ou este ambiente. E aí a gente observa o padrão de queima da vela, tá? Então, fiz a conexão, abri o meu oráculo como um espaço sagrado. Eu estou na primeira parte de um oráculo de entendimento do que está acontecendo. Então, por enquanto, ele é diagnóstico. Né? Depois a gente vai para a segunda etapa, que é o magístico, da gente entender o que está fazendo. Eu posso abrir oráculo e magia ao mesmo tempo? Posso, desde que nesse primeiro momento eu já diga, eu quero saber o que está acontecendo e se estiver acontecendo algo negativo, eu quero que já seja trabalhado, imantado, purificado, enfim, vocês vão dizendo o que é preciso dentro da situação, tá? E aí a gente vai observar a queima, o padrão de queima da vela. Eu não acendi a vela aqui ainda porque tá muito calor aqui no sul, gente. Eu tô com o ar-condicionado ligado e o ventilador em cima de mim. Então, deve estar até o barulhinho aí no fundo do ventilador. Então, aqui eu acredito que não vai ficar parado. Vamos tentar. Não fica, apaga. Enfim. Então, a partir da queima do padrão da chama, vocês vão ver que... Vamos ver se eu colocando as velas aqui, se ela para. Não vai parar, gente. Dá mais a douradinha, essa velinha dourada. Eu vou guardar essa velinha aqui, que eu vou dar de presente, a abertura de um oráculo, para quem tiver aí online. No final da live, eu vou pegar o contato de uma pessoa e eu vou abrir um oráculo específico para alguma coisa que vocês queiram, tá? Vamos falar da chama das velas. Eu vou passar para vocês, a gente já tá 18 horas, a gente tem aí uns 10 minutinhos no máximo para eu passar para vocês algumas informações. Anotem aí. Análise das chamas. Sabe aquela chama que mais maravilhosa que a gente quer sempre é aquela chama alta, brilhante. Aquela chama que a gente olha e diz, nossa, que linda, né? Essa é a que todo mundo quer. Mas tem algumas características que às vezes as pessoas me perguntam que quero comentar com vocês. A primeira atenção sabe quando a vela ela começa a pipocar? Parece que tem estalinho na vela, então ela começa a estalar, ela faz sons, faz barulho, parece que fica soltando faísquinhas, né? Fagulhas no ar. Quando a vela solta fagulhinha assim, mostra entrave, empecilho, coisas que estão acontecendo para emperrar, coisas que estão atrapalhando aquela pessoa, aquela situação, tá? Então, coisas que precisam ser limpas, destravadas, abertas. Então, essa é a primeira. A que solta... tem uma característica que as pessoas sempre me perguntam.
É quando, principalmente quando a gente está usando vela de 7 dias, é quando forma naquela... Primeira dica, quem for acender vela de 7 dias para oráculo, pode, mas não é a melhor chama para a gente fazer oráculo, porque a chama é muito pequenininha. Quando é para magia, de 7 dias é boa. E quando a gente quer identificar forças pessoais, a vela de 7 dias é muito boa. Vou ensinar para vocês agora. Sabe aquela velinha que a gente acende para o anjo da guarda? Eu posso acender para o meu, consagro a minha vela de 7 dias branca para o meu anjo da guarda, no alto da minha cabeça, me conectando com a energia aqui do chakra coronário. Peço que esta vela esteja imantada com a minha energia pessoal e consagro ao meu anjo da guarda, dentro das energias do oráculo divino, para que eu saiba se as minhas energias pessoais estão harmonizadas. E deixo queimar. Aí, às vezes, dentro, quando ela vai queimando, aparecem uns pontinhos pretos, né? Parecem umas minhoquinhas pretas por dentro. Aqueles pontinhos pretos que parecem restinho de pavio que se solta e fica pretinho ali, queimado. Isso pode mostrar larvas astrais, parasitas no campo daquela pessoa. É muito comum quando a gente trata pessoas com enfermidades físicas que aqueles pontinhos apareçam, e aí já identifica pra gente, essa pessoa precisa de uma limpeza no seu campo espiritual, nos seus corpos energéticos, no seu corpo físico, porque existem ali parasitas e larvas astrais no campo de energia daquela pessoa, né? Outra formação bem comum nas velas de 7 dias, quando imantado para as forças daquela pessoa. E eu posso tanto imantar para o meu anjo da guarda, quanto para qualquer força espiritual, divina, natural. Então eu tenho um mentor, eu tenho uma mentora, as meninas que vêm aqui participar dos workshops comigo, no baralho cigano principalmente, ai Cris, eu não escuto mais a minha cigana, então acenda uma vela de 7 dias para a sua cigana. Se você já sabe qual é a cor que ela usa, qual a cor que ela vibra, acenda na cor que ela vibra, ou usa aquela vela toda colorida já dos ciganos, imanta no chakra coronário, consagrando esse oráculo divino para a energia da sua cigana tal, do seu cigano tal, para saber se as forças, energias que ligam você à sua cigana, ao seu cigano, isso a gente estende para qualquer outro mentor, guia espiritual, tá? Para saber se essas energias elas estão fortalecidas, se essa conexão está fortalecida. Se durante a queima se formar um anel de cera ao redor do plástico, a gente nunca tira o plástico para acender vela de 7 dias, né? A gente corta, então corta o plástico, acendo o pavio e deixa o plastiquinho todo em volta. Se forma aquele anel de cera ao redor da vela, conforme a vela vai queimando, aquele anel de cera fica assim, em volta, descendo. Aquele anelzinho significa aprisionamento de forças espirituais, tentativa de aprisionamento de forças espirituais. E esse aprisionamento de forças espirituais, essa tentativa, pode ser por N situações, N motivos, né? Pode ser por magia negativa que a gente esteja recebendo, pode ser por uma queda de padrão vibratório nossa, e a gente se enfraquecendo e se afastando da nossa força espiritual. Então é um tipo de aprisionamento em que a gente mesmo se autoimpõe, né? Um afastamento dessas energias espirituais, desses mentores, desse guia, né? Então, muito cuidado quando forma aquele anelzinho. Olha, Marta! Beijo, amada! Então, aquele anelzinho que se forma do lado, tá? É bem
É bem interessante, um alerta. Cris, o que eu faço se isso acontece? Terminou a vela, deixa até o final, porque às vezes no final ela se esvai, ela se derrete, ela consome, e se cadê o anel, cadê aquela cera? E a cera evaporou toda e foi, né? Se ela foi, beleza, né? Agora, se ela ficou queimou, apagou e queimou e ficou aquela vela, aquela parafina que sobrou ali do anel, acenda outra dentro da energia oracular, consagrando aquele oráculo para aquele mentor ou aquela força espiritual, e pede que aquela conexão seja fortalecida, seja restabelecida, que o fogo divino dessa vela seja irradiada até aquele ser espiritual, o fortalecendo e fortalecendo a nossa comunicação, né? Desse ser espiritual comigo e meu com ela. E aí a gente olha, observa. Geralmente na segunda, quando a gente acende a segunda, a gente já tem uma resposta, porque a gente já está enviando o fogo divino direto para aquela relação, para aquele contexto, para aquela energia espiritual, né? Então é uma forma aí da gente verificar se as nossas forças espirituais estão em dia, ou se elas estão contaminadas, ou se existem aí parasitas e larvas astrais ao nosso lado. E é claro, gente, tem uma infinidade de coisas que a gente pode ver. Vela que chora, tipo de choro, quando sobra muito resto de cera, quando essa aqui não é cera, né? Essa parafina, enfim, quando essa parafina acumula no final, a vela acabou e sobra parafina, qual é o formato? É bolinha, escorrido, tudo isso tem significado, né? Tudo isso a gente estuda e pratica e aprende lá no oráculo de velas, que a gente tem tempo para abrir o oráculo. Cada pessoa abre o seu oráculo, acende a sua vela, analisa a queima da sua vela. É bem interessante, a gente consegue estudar bastante, tá? Quando queima a vela todinha, é o melhor dos mundos, né, Dina? Se a vela não sobrou parafina, é porque se tu fizeste algum pedido, aquele pedido foi bem aceito. Eu trouxe até um exemplo, ó. Essa velinha, essa forminha aqui, eu acendi uma vela para um familiar meu, tá? Que tá passando por um processo aí difícil, enfim, tá com problema de saúde. E aí eu acendi aqui uma velinha lilás. Olha como queimou tudo, não dá nem para ver qual é a cor da vela, só ficou o pretinho da queima, o último paviozinho ali, que não tem nem, é só o pretinho, só o escurinho do pretinho do pavio. Então significa, olha, que essa vela aqui, esse pedido que eu fiz pela saúde dela, foi muito bem aceito, o trabalho foi realizado, a energia chegou até ela, não teve complicação, não teve obstáculo, não teve bloqueio da parte dela. Então foi realizada a ação. E claro, quando a gente abre o oráculo, a gente tem que observar, acompanhar o padrão de queima ao longo do tempo. Aqui eu tô analisando só o final, né? Queimou todinho, não sobrou nada, foi bem aceito. Mas durante o processo de queima, o tipo de chama pode me revelar se o problema dela é emocional, se é mais mental, então se teve choro, se essa vela chorou, se não chorou. Então vai me trazendo outros elementos de análise, o processo da queima toda, né? Vamos ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver se eu vejo por aqui. Acho que não, né? Se eu não respondi, alguém ficou para trás, manda aí de novo. Mas eu acho que não, né? Que o fósforo eu respondi, a Edna da queima da vela toda, respondi. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente falou lá, para quem entrou agora no finalzinho, depois vai ficar aí a live para você assistir desde o começo, vai ficar gravado no Facebook.
Eu falei bastante sobre oráculo, sobre a chama, o fogo divino, como é que a gente acessa as informações e como é que essa energia ígnea trabalha. Então, não tem mistério, não tem misticismo, frequência, energia, direcionamento de energia. E hoje a gente entende, os estudos aí da física, da ciência são maravilhosos, porque hoje eles comprovam que não existe mistério, existe desconhecimento da ciência, né? Mas a gente que não precisa da ciência para comprovar, porque a gente abre um oráculo e a gente vê o resultado, né? Nós sabemos que funciona, mas hoje a gente tem uma ajudinha da ciência para dizer para o mundo que nós não somos malucas, né? Não totalmente, pelo menos. Então, existe fundamento. Existe um fundamento de frequência, de padrão energético, de padrão vibracional, de frequência energética. E é com base nisso que a gente abre esse oráculo. É com base nisso que a gente acessa as informações desses campos de energia. Se abre um oráculo antes da magia do fogo, são várias as velas, cada uma reage de uma maneira. Amada, a gente não mistura, tá? Magia do fogo é magia do fogo, oráculo de velas é oráculo de velas. Então, eu não costumo abrir oráculo junto com a magia do fogo, tá? Especificamente falando. Porque na magia do fogo a gente já tem um padrão de tratamento e de acesso, de ativação de campo energético. Então, quando eu trabalho com a magia do fogo, eu abro magia divina das 7 chamas sagradas, tá? Agora, os meus conhecimentos de padrão de queima da vela que o oráculo me traz, e aí é conhecimento, eu não estou abrindo o oráculo. Esse conhecimento de padrão de queima, eu consigo às vezes identificar como é que está a energia naquele aspecto que eu abri na magia do fogo. Então, a gente vai ter uma live lá, acho que a última live de fevereiro, eu vou falar de magia do fogo, e a gente até pode voltar nesse assunto. Vamos lá que magia divina como um todo, né? Não só magia do fogo, eu vou falar em fevereiro, mas se eu abro um espaço mágico de magia do fogo, não tem necessidade da gente abrir oráculo, porque o trabalho vai ser feito em si. Mas às vezes a gente tem pistas de como é que aquela energia está fluindo, se está emperrando. Eu já fiz trabalhos de magia em que as velas, aquela vela de 18 centímetros, sabe, a vela palito, mas aquela vela grandona, que aquela vela ali queimou em menos de 15 minutos. É uma vela que tem padrão de queima normal de 6 horas, 4 a 6 horas, em menos de 15 minutos ela queimou, sem vento, num lugar fechado, né, sem corrente de ar. Isso mostra que tinha um campo de energia muito forte atuando naquele sentido que eu estava trabalhando, né? Então nós temos pistas, mas não abrimos junto. Me avisa aí, Edna, se ficou claro. Linda, obrigada pela sua partilha, foi esclarecedora, me aguçou para novos conhecimentos. Celina, é maravilhoso esse conteúdo, né? Então, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente sai do campo do misticismo, a gente sai do campo do puramente misticismo, puramente o que a gente chama, as pessoas falam, né, de esotérico, e a gente entende que existe uma ciência muito mais profunda por trás de tudo, tá? Como sempre, me compartilhem, mostrem para os seus amigos. Fechei aqui. Semana que vem, deixa eu ver qual é meu assunto semana que vem. Eu acho que eu fechei sem querer. Lives do nosso projeto verão, todas as segundas-feiras, às 17 horas. É o nosso encontro para a gente falar de muitos temas interessantes. Vamos ver, eu acho que semana que vem as leis espirituais. Tô doida para falar desse assunto, eu quero logo que chegue.
Tem muita coisa bacana pra gente dividir e compartilhar. Mandem aí para os seus amigos, compartilhem nos grupos que vocês fazem parte do Facebook. Vai ficar gravadinha essa live lá na aba dos vídeos, em Criscol e Terapias Integrais, tá bom? A Alvésia, olha, Alvésia estava aí, não tinha te visto. Esclarecedor, gratidão. A Edna, inclui esse curso em Pelotas. Vamos ver agora para o ano que vem, Edna. A gente consegue colocar na agenda. Vou conversar lá com o Ivan para ver se a gente encaixa num domingo. Aí vai ter que ser domingo, porque aí eu vou. Para quem não sabe, né? Eu tô conversando aqui com as meninas lá das minhas alunas de Pelotas. Eu ministro cursos de magia divina lá em Pelotas aos sábados. E aí a gente pode ver se a gente consegue encaixar. Semana que vem, dia 20 de janeiro, as leis divinas da evolução. Gente, esse tema é muito especial e foi um tema que eu já trouxe um tempo atrás numa live no domingo que eu não consegui fazer. E agora vai entrar de novo. No nosso projeto Verão vai dar tudo certo e a gente vai fazer. Vamos falar um pouquinho de evolução, de consciência. Tem muita coisa que tem pra gente entender esse processo que o planeta Terra está vivendo, quem é que está evoluindo mesmo, que tipo de evolução é essa, onde nós estamos, para onde vamos, tá? A Silvia dá curso em Santos sobre oráculo. Silvia, eu dou curso onde for necessário, onde vocês me quiserem eu vou. Eu ainda não tenho data para ir a Santos, mas assim que eu estiver fechando a minha agenda, se tudo contribuir para me ajudar agora até o final de janeiro, eu consigo fechar o meu calendário de viagens. Porque eu estou fechando o meu calendário aqui do meu espaço. Então já fechei de Pelotas, agora estou fechando aqui do meu espaço para poder ajustar com as minhas viagens. E aí indo a Santos... quando eu fui agora em outubro do ano passado, eu ministrei oráculo de velas, foi bem bacana. Eu fiz em São Vicente, no espaço de São Vicente, foi uma rodada de oráculo de velas em São Vicente que eu fiz, foi bem legal. Seguimos nas outras semanas com novos conteúdos, vão acompanhando e a gente vai trocando experiências. Eu quero, Alvésia, vamos fazer aí em Pelotas, vamos fazer para todo mundo. A gente vai conversando, eu boto na agenda e eu sempre divulgo para vocês. Amadas, amados, muito obrigada de todo o meu coração, alma, espírito, pela presença de vocês. Espero que o nosso bate-papo tenha rendido, que ajude vocês aí no dia a dia. E a Edna foi a primeira que disse eu quero. Então a Edna aí, eu vou abrir um oráculo para Edna. Eu falei que eu ia abrir um oráculo para alguém que estivesse online, e a Edna foi a primeira aí. Eu quero, abre para mim. Depois eu entro em contato contigo, Edna, no particular, para pegar os teus dados e ver a situação que tu queres que eu abra para ti, tá bom? A gente vai se falando. E beijo no coração, até semana que vem.